Se o título desse vídeo chamou a atenção, provavelmente você tem alguma dificuldade ou curiosidade com essas duas situações. Então, o que eu trago hoje aqui para vocês é You tell what you think or you say what you think. Provavelmente você já teve alguma situação onde ficou em dúvida ou ficou confuso, teve alguma dificuldade com o uso desses dois verbos e realmente podem causar muita confusão. Então, vamos dar uma olhadinha aqui. Como a gente vai fazer para separar essas duas situações aí? Bora lá. Então, primeiro a gente vai pensar aqui no verbo to say e o verbo to tell. To say, to tell, todo verbo que tem to antes dele é um verbo infinitivo, ele não está conjugado. Então a gente vai considerar o verbo dizer, o verbo falar. Mas tem diferença entre say e tell? Say ou tell tem o mesmo sentido, o mesmo significado. Nós, quando trazemos isso para a nossa língua, para o nosso português, nós temos a tendência de tentar traduzir. Say é dizer, tell é contar, é falar. Mas isso é consequência de algumas coisas que a gente vai ver nesse vídeo aqui. Por exemplo, nós falamos tell a joke, que é contar uma piada. Então tell é contar? Não, tell pode ser dizer também. Por exemplo, tell me your name. Me diga o seu nome, me conte o seu nome, me fale o seu nome. Então, a questão não está na tradução. To say e to tell são verbos muito similares, embora em alguns casos eles possam parecer diferentes. Como eu faço para distinguir os dois? Beleza, vamos lá. To say is used to express an information. Então, eu vou usar o verbo to say para expressar informação. You say something to someone. Isso é interessante porque você vai perceber que o verbo to say, normalmente, quase sempre, ele vai trazer a preposição to. You say something to someone. Vamos ver alguns exemplos aqui. Say is used to report someone's words. O verbo say é usado para reportar as palavras de alguém, aquilo que foi dito por uma terceira pessoa. Já que nem sempre, né, a nossa vida é um diálogo direto, eu e você e eu. É muito comum que eu esteja falando com você, segunda pessoa, sobre uma terceira pessoa, o que outra pessoa disse. E aí eu vou usar o verbo say para dizer isso aqui. She said she visited USA 3 times. Ela disse que visitou os Estados Unidos 3 vezes. Lembrando que disse é uma convenção, porque a gente acaba usando muito mais dessa maneira do que ela contou, ela falou, né? Ela falou ainda é comum também, mas não significa que o verbo to say é apenas disse. Say is followed by to before the object. Então aqui o que a gente tem que entender? Que o say ele é seguido, followed by, é seguido pela preposição to antes do objeto. Como a gente vê no exemplo aqui. I didn't say that to her. I didn't say that to her. Eu não disse isso para ela. I didn't say that to her. Então, essa é uma característica do verbo to say. Eu vou usar o verbo say, informação, e antes da pessoa para quem eu falei, para quem eu disse, eu tenho a preposição to, said to her. Nem sempre eu tenho to, mas quando eu vou indicar para quem eu disse, eu uso a preposição. Vocês podem ver que no primeiro exemplo aqui, ó, she said, nós não temos o to, porque ela só disse a informação. She said she visited USA 3 times. Então, eu não tenho para quem no primeiro exemplo. Dando sequência, say is used to talk. Say is used to ask how to say things. Say é usado para dizer, para perguntar como dizer coisas. Aqui nós temos um exemplo que é uma pergunta, uma situação onde eu não sei como eu falo esta palavra em inglês. Eu posso usar o verbo say para perguntar como isso é dito em inglês. Então eu pergunto para alguém que possa saber: How do you say batom in English? Como se diz batom em inglês? Então essa é mais uma função do verbo say. Perguntar como eu digo coisas. Por exemplo, eu posso perguntar para o professor de inglês: Teacher, how do you say batom in English? Aí ele vai dizer: Batom is lipstick. Lipsticks. To tell. To tell is used before a personal object. Aqui é que entra uma grande diferença. You tell
someone something. You tell someone something. Quando eu uso o verbo to say, eu digo alguma coisa para alguém. Quando eu uso o verbo tell, eu digo a alguém alguma coisa. Por que isso é importante? Vamos dar uma olhada no exemplo aqui. Tell is used for narration. Então, eu posso usar o verbo tell para narrar algo. Aqui eu estou narrando o seguinte: Paulo tells jokes pretty well. Paulo tells jokes pretty well. Vocês podem observar que aqui a gente não está usando para quem. É uma exceção, na verdade, a gente vai ver no final dessa explicação. Mas aqui é só uma introduçãozinha, a gente já vai entrar no porquê de cada situação. Tell is followed directly by the object. Ou seja, para quem. Toda vez que eu uso o verbo tell, com raras exceções, né? Nós já vimos a primeira exceção aqui, que é contar piadas, tell jokes. Mas quando eu uso o verbo tell, eu menciono para quem eu contei. Então eu digo aqui, I told you I'm from Brazil. I told you I'm from Brazil. Eu te disse, eu te contei que eu sou do Brasil. Então, quando vocês usam o verbo told, é o passado do verbo tell. Você repare que eu tenho aqui, eu disse, eu contei, e já logo em seguida eu tenho para quem eu contei. Então, é necessário que aqui eu tenha o personal object, que é a pessoa que recebeu a informação. I told my brother, eu contei ao meu irmão. I told you, eu contei para você, eu disse para você. I told her, eu disse a ela. Aqui você não tem direto, você não tem say her, eu tenho que usar say to her. Então, essa é uma das grandes diferenças entre say e tell. Tell is used to inform, to give instructions. Vamos imaginar que você resolveu viajar para os Estados Unidos e está procurando um banco e você não sabe onde fica. Por lá você para alguém na rua e pergunta: Could you tell me where the nearest bank is? Could you? Você poderia? Could you tell me? Me dizer where the nearest bank is? Onde fica o banco mais próximo? Could you tell me where the nearest bank is? É muito importante que enquanto você assiste esse vídeo, você faça repetições dessas expressões que eu vou falando. A repetição ajuda muito a você gravar, memorizar, automatizar. O cérebro trabalha com toda essa parte fisiológica, a velocidade do sopro, a parte fisiológica de movimentação da mandíbula. Tudo isso vai trabalhando de uma maneira que isso vai automatizando. Quanto mais você repete, melhor fica. Então vamos lá, vamos começar aqui, ó. She said she visited USA 3 times. Repete aí. She said she visited USA 3 times. I didn't say that to her. I didn't say that to her. How do you say batom in English? How do you say pipoca in English? Paulo tells jokes pretty well. Paulo tells jokes pretty well. Você faz aquele pretty well. Lembra da música Pretty Woman? Pretty woman walking on the street. Beleza. Pagando mico aqui já de cara. I told you I'm from Brazil. I told you I'm from Brazil. Could you tell me where the nearest bank is? Could you tell me where the nearest bank is? Legal. Repetições feitas. Agora a gente vai analisar o verbo to tell em frases afirmativas, negativas, interrogativas e depois to say em afirmativas, negativas, interrogativas e as exceções. Lembrando que isso não é uma aula de gramática. Eu estou trazendo aqui para vocês frases, exemplos de frases, para que vocês possam entender como ele funciona e possam conseguir utilizar essas expressões no dia a dia de vocês ou em situações onde seja necessário, mas sem estudar a gramática a fundo. A gramática é uma coisa que vai acontecer, ela vai vir naturalmente mais tarde, conforme você vai praticando. Claro que a prática é a mãe do aprendizado, né, gente? Você tem que praticar, tem que repetir, tem que falar, tem que usar. Então vamos lá. I want to tell you something important. I want to tell you something important. Aqui é muito comum que o pessoal conecte essas duas palavras e falem I wanna. I wanna tell you. I wanna tell you something important.
I wanna tell you something important. Observe que logo após o verbo tell, eu tenho para quem eu vou contar. Eu tenho personal object aqui. Eu não posso só falar I wanna tell something important. Não dá. Para isso, eu poderia utilizar o verbo say. Mas usando o tell, eu tenho que dizer tell para quem? I wanna tell you something important. He told me he wanted to go home. He told me he wanted to go home. Você já deve ter observado que aqui eu não estou pronunciando wanted, eu pronuncio wanted to go home, que é o jeitinho que o nativo americano pronuncia, né? Mas isso é uma matéria para outra aula. Bora lá. You have my attention. Tell me more. Tell me. Depois do tell, para quem? Para mim. Tell me. You have my attention. Tell me more. Your sister told me you were here. One more time, ou mais uma vez. Told para quem? Told me. You told me. Aliás, you não. Your sister told me you were here. Your sister told me you were here. Please don't tell me you broke my cell phone. Please don't tell me you broke my cell phone. Junto com o verbo tell, eu tenho para quem? Don't tell me you broke my cell phone. Então, para quem está preocupado com a tradução, entender as frases, eu trouxe a tradução para vocês. Muito embora nas minhas aulas eu não use a tradução, eu acho que o português atrapalha. Essa aula é uma aula de dicas e facilitações, então a ideia é que ajude a todos, até aqueles que não entendem nada de inglês, para conseguir utilizar isso. Então vamos lá. Repeat with me, repete comigo aí. I want to tell you something important. Aqui já tem um erro, né? Que seria eu, né? Mas tudo bem, eu vou deixar assim. Quem não erra, não é verdade? Eu quero te contar algo importante. I want to tell you something important. Repeat with me. He told me he wanted to go home. He told me he wanted to go home. Ele me disse que queria ir embora, queria ir para casa. You have my attention. Tell me more. You have my attention. Tell me more. Percebam que a gente não faz o som do home. É home. Have. Não, é have. Ok? Your sister told me you were here. Were here. Não were here. Your sister told me you were here. A sua irmã me disse que você estaria aqui. Please, don't tell me you broke my cell phone. Tira o som da vogal. Don't tell me you broke my cell phone. Por favor, não me diga que você quebrou o meu celular. To tell, agora, frases negativas. Mesmo padrãozinho, eu vou repetir aqui um segundinho de tempo para você conseguir repetir comigo. I don't wanna tell you what happened. I don't wanna tell you what happened. Lembrando que want to pode ser pronunciado I don't want to e pode ser pronunciado I don't wanna. I don't wanna tell you what happened. Can't you tell me your name? Can't you? Veja que tem uma conexão aqui. Can't you? Can't you tell me your name? Can't you tell me your name? I can't tell you. It's a secret. I can't tell you. A primeira letra T aqui, o primeiro som de T não vai ser pronunciado, vamos pronunciar apenas o segundo. Então a gente vai para cá. I can tell you. Tem uma conexão aqui, é um link in sound, eu vou linkar aqui e vou linkar aqui também com o som de Z. I can tell you. It's a secret. It's a secret. It's a secret. Vamos lá, repete mais uma vez. I can tell you. It's a secret. I can tell you. It's a secret. Your sister didn't, mais uma vez, eu não vou pronunciar isso aqui. Didn't tell me you were here. Your sister didn't tell me you were here. Your sister didn't tell me you were here.
You didn't tell me. That está entre parênteses porque ele é opcional. You didn't tell me you were in trouble. You didn't tell me you were in trouble. Não tem o som aqui, conecta aqui. You didn't tell me you were in trouble. Traduções. I don't want to tell you what happened. Eu não quero te contar o que aconteceu. Can't you tell me your name? Você não pode me dizer o seu nome? I can tell you it's a secret. Eu não posso te contar. É um segredo. Veja que a tradução aqui tanto faz. Eu não posso lhe contar, eu não posso te contar. No inglês não tem essa distinção. Ainda bem, né? Your sister didn't tell me you were here. A sua irmã não me disse que você estaria aqui. You didn't tell me you were in trouble. Você não me contou que estava com problemas. Então rolou uma treta, eu fiquei sabendo. You didn't tell me. Você não me contou. Agora vamos ver o verbo to tell, mas dessa vez como interrogativas, nas perguntas. Som de vogal, can. Som de consoante, e. Conecto. Can you tell me what happened? Can you tell me what happened? Can you tell me what happened? Did you? Veja que eu faço um link aqui. Fica muito próximo os dois. Eu não falo did you. Posso falar? Posso, mas é estranho. É muito mais legal, muito melhor, muito mais correto falar did you. So, did you tell me your name? 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 Can you tell him I'm not here? Can you tell him I'm not here? Would you? Aqui é a mesma coisa. Would, eu vou conectar com o you. Would you? Would you? Would you tell me how you do that? Would you tell me how you do that? Would you tell me how you do that? Do you tell your husband everything you do? Do you tell your husband everything you do? Pessoal, repare que logo após o tell eu tenho para quem eu digo, para quem eu falo, para quem eu conto. Tell me, tell me, tell him, tell me, tell your husband. Eu preciso ter para quem quando eu uso tell. Quando eu uso say, eu não preciso, eu posso. É diferente. Mas quando eu uso tell, eu preciso. Vamos às traduções. Opa, tem mais uma aqui. Do you know how to tell good stories? Do you know how to tell good stories? Agora você deve estar pensando, ei, teacher, mas aqui tem o verbo tell e não tem para quem. É que quando eu falo de tell stories, eu estou falando de contar histórias, é uma expressão. Então aqui é uma das nossas exceções. Nesse caso, quando eu conto histórias, quando eu conto piadas, quando eu conto tempo, eu não preciso contar para quem, né? Eu posso. Eu posso perguntar aqui, por exemplo, Can you tell me a story? Você pode me contar uma história? I told you a story. Eu te contei uma história, mas não que seja necessário. As traduções, para quem gosta. Can you tell me what happened? Você pode me contar o que aconteceu? Interrogação, né? Did you tell me your name? Você me disse o seu nome? Did you tell me your name? Can you tell him I'm not here? Você pode dizer a ele que eu não estou aqui? Can you tell him I'm not here? Mentirinha básica aí. Would you tell me how you do that? Então você viu alguém fazendo uma coisa extraordinária e quer saber como é que faz. Would you tell me how you do that? Você me diria como você faz isso? Me diria. Dizer a ele. Me disse. Me dizer. Me contar. Do you tell your husband everything you do? Você conta ao seu marido tudo que você faz? Do you know how to tell good stories? Você sabe contar boas histórias? Ok? Lembrando que aqui é a nossa exceção, né? Agora a gente vai analisar o verbo to say. Um pouquinho diferente. Lembrando que aqui você tem imediatamente após o tell, eu tenho para quem?
Aqui eu não preciso ter. Posso ter? Não preciso. Eu uso o verbo say para quê? Para dizer algo. Quando eu tenho apenas uma informação. Então, vamos imaginar que eu apenas disse algo, mas eu não disse, não quero dizer eu disse algo para alguém. Ou, ele disse tal coisa. É uma informação. Eu posso usar o say só com essa informação. Ou eu posso usar o say para dizer algo para alguém, como nós mencionamos lá no início, lembra? Aí eu tenho a informação, eu tenho para e eu tenho esse alguém. Vamos para os exemplos mais práticos, que acho que é mais fácil. I said it was important. Então vocês podem perceber que está destacado na cor aqui. O said é a versão, a forma, a conjugação do verbo say no passado. Eu disse. It was important vai ser o quê? A nossa informação. Por isso que ela está na cor marrom, que é a mesma cor da palavra informação, para lembrar você que aqui eu tenho uma informação. Mas eu não tenho para quem. Eu só disse. Eu disse que era importante. Sabe aquela famosa frase, eu avisei, eu disse? I said it was important. Eu disse que era importante. Oh, yes, you said your name to them. Aqui eu tenho o verbo said, passado do verbo say, e eu tenho your name, que é a nossa informação, e eu tenho para quem? To them, que é o nosso alguém aqui. Oh, yes, you said your name to them. Sim, você disse o seu nome para eles. All right, now you say that's easy. All right, now you say that's easy. Som de Z aqui, linking sound. All right, now you say that's easy. Aqui eu tenho só informação. Your sister says that to me all the time. Diz é o verbo. That, a informação. Para quem? Para mim. All the time. Sarah said to me that she was tired. Sarah said to me that she was tired. Eu tenho verbo, eu tenho para quem e eu tenho informação. Vocês podem reparar que a informação às vezes está antes do para quem, às vezes está depois. Então, a gente não vai entrar na regra de gramática para não transformar isso aqui numa coisa muito gramatical. A ideia é que fique mais prático mesmo. Said to me é igual told me. Então, aqui que eu quero que vocês percebam que eu posso utilizar said da mesma forma que eu posso usar o told. I told, eu disse, eu falei, eu contei. I said, eu disse, eu falei, eu contei. Só que quando eu uso said, eu tenho que usar to e para quem? Que é o caso aqui. Sarah said to me. A Sarah disse para mim. Mas eu poderia ter usado Sarah told me. Told me é mais comum, é mais prático, ok? Pode dar a ideia de que foi uma coisa que me foi confessada, foi uma coisa que ela me falou ao pé do ouvido, pode ser uma coisa mais assim, que nem todo mundo sabe, se for necessário e tal. Mas enfim, a ideia é que você entenda que eu posso usar said to me com o mesmo significado de told me, ok? De forma geral, sem entrar nos pormenores, é a mesma coisa. Vamos lá para as traduções. Vamos repetir aqui e ver a tradução. I said it was important. I said it was important. Eu disse que isso era importante. Oh, yes. You said your name to them. Sim, você disse o seu nome para eles. All right, now you say that's easy. Tá, agora você diz que é fácil. Your sister says that to me all the time. A sua irmã me diz isso o tempo todo. Your sister says that to me all the time. Sarah said to me that she was tired. Sarah said to me that she was tired. A Sarah disse para mim, ou me disse, que ela estava cansada. To say, agora como frases negativas. Como eu uso to say em frases negativas? A maioria das frases tem um verbo auxiliar, porque o say é um verbo de ação. Então, eu não tenho uma negativa de um verbo de ação. Eu tenho verbos auxiliares que transformam ele em negativo.
Por exemplo, I like, I don't like. No passado, I liked, I didn't like. Mas eu não vou entrar aqui no mérito, senão eu vou misturar as matérias. Então vamos seguir assim. Tenta pegar a frase, tenta pegar como você pode utilizar as frases, em que situações elas podem servir, como você pode ah, incorporar isso no teu vocabulário e gradualmente você vai tendo essa compreensão dessa gramática que é. Talvez fique alguma dúvida, talvez fique algum receio, mas a gramática vem como consequência, tá? Não vamos gramatizar demais aqui, não. Don't say that. Don't say that. Não diga isso. Quando alguém fala uma bobagem, fala alguma coisa que você não quer que a pessoa diga, né? Tipo, não fala isso, cara. Você pode usar essa expressão aqui, ó. Don't say that. You can't say that. Can't é um modal verb. Funciona como um auxiliar e ele tem a ideia de não pode. You can't, você não pode. Ou porque não pode, porque não é legal, ou porque é feio, ou porque não é permitido. Enfim, não pode. You can't say that. Cuida para não colocar um som de T aqui muito exagerado. O T ele vai desaparecer, na verdade. Você vai falar you can. Você faz o movimento, mas não sai o som. You can say that. You can't say that. You didn't say he was American. Mais uma vez eu não vou falar o T. You didn't say he was American. You didn't say he was American. Você não disse que ele era americano. I don't say no to her. Aqui é eu falando da minha esposa, né? I don't say a no to her. Eu não digo não para ela. Olha que o som do T não saiu de novo. I don't say no to her. Eu não digo. Aqui também eu não digo o som do T. I wouldn't say such a stupid thing. Such a. I wouldn't say such a stupid thing. I wouldn't say such a stupid thing. Eu não diria uma coisa tão estúpida. Observem que os auxiliares é que estão na negativa. Don't, can, didn't, don't, wouldn't. Os verbos não mudam porque o auxiliar já fez isso. É por isso que ele é chamado de auxiliar. Ele assume a responsa. Opa, é negativa? Joga para mim aqui, deixa que eu vou na negativa. O verbo pode ficar de boa lá. Por isso ele é chamado de auxiliar. Negativo ou no auxiliar, não mexe no verbo. As traduções estão adoradas. Vamos lá, repete. Don't say that. Não diga isso. You can't say that. Você não pode dizer isso. You didn't say he was American. Você não disse que ele era americano. I don't say no to her. I don't say no to her. Eu não digo não a ela ou para ela. I wouldn't say such a stupid thing. I wouldn't say such a stupid thing. Eu não diria algo tão estúpido. To say na forma interrogativa, interrogative. Say something to someone, interrogative. Questions. Mais uma vez a presença dos modal verbs. Eles começam as perguntas. Aqui tem a intenção, a função de você pode. Então eu vou usar can you. Olha o som, não é can you. Can you. Can you say that again? Aqui você percebe que o T juntando com o A vai ter um som de ere. Ere mesmo. Dera. Dera. É um fenômeno que acontece quando o som de T fica entre o som de duas vogais. No caso, aqui tem uma vogal, som de vogal. Aqui tem som de vogal. E aqui tem um T. Então esse T vai acabar sendo pronunciado como ere. Posso falar, can you say that again? Posso. Muita gente faz isso. Super aceitável, super perfeitinho. Can you say that again? De boa. Mas muita gente fala, can you say that again? E você tá lá assistindo um filme, Netflix, sei lá, e o cara fala, can you say that again? E você fica, o que que ele falou? E já passou mais três, quatro frases, e você já fica nervoso, e você fica, putz, meu Deus, e tal. Então, relaxa, acostuma com os dois sons. That again,
that again, that again. Qualquer um dos dois que você escutar, você vai reconhecer, vai saber que é o that e é o again. Can you say that again? E mais uma vez, o segredo está na repetição. A repetição é a mãe do aprendizado. Prática, prática, prática. De tanto ouvir, de tanto repetir. Você escuta o cara falar e você, saquei, já sei o que que é. Vai por mim. Did ya? Não vamos falar did you, vamos falar did ya. Did you say to the right? Did you say to the right? Did you say to the right? Can I say sorry? Can I? Lembra que em cima a gente usou can you? Aqui a gente vai usar can I. Eu conecto som de consoante em som de vogal. Can I say sorry when I don't listen what someone said? Repeat. Can I say sorry when I don't listen what someone said? Aqui nós vamos utilizar o would ya. Repeat with me. Would you say Brazil is the favorite for World Cup? Would you say Brazil is the favorite for World Cup? Excuse me. Olha o som. Did you? Ou did ya? Did you say something? Excuse me. Did you say something? Excuse me. Did you say something? Aqui tem um som de x, 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 x. Excuse me. Did you say something? Do you know how to say? Não to. To é o número 2, tá? Não diga to. Do you know how to say? T, t. How to say? Do you know how to say me diga in English? Do you know how to say me diga in English? Observem que aqui eu não tenho say to her, say to me, say to the teacher. Olha, can you say that again? A informação. Did you say? A informação. Can I say? A informação. Would you say? A informação. Excuse me, did you say? A informação. Do you know how to say? A informação. Então é mais comum que eu use o say com alguma informação. Quando eu vou usar disse para mim, me contou, contei para ele, contei para ela, contei para minha mãe, contei para o Luiz, aí eu vou usar o tell. She told me, she told Luiz, she told my mom. I told you, I told my brother, I told my friend, I told my teacher. Traduções. Can you say that again? Você pode dizer isso novamente. Again. Did you say to the right? Você disse para a direita? Can I say sorry when I don't listen what someone said? Posso dizer sorry quando eu não escuto o que alguém diz? É exatamente o que a gente faz. Quando alguém fala com você, você não fala what? Parece que você está intimando a pessoa. Isso não é legal, é rude. Alguém falou com você, você não escutou ou não entendeu, fala sorry, nessa entonação subindo, sorry, e a pessoa vai entender que você não conseguiu pegar a informação e vai repetir. Sorry. Bora lá. Would you say Brazil is the favorite for World Cup? Você diria que Brasil é o favorito para a Copa do Mundo? Tomara, né, gente? Excuse me, did you say something? Com licença. Excuse me, com licença. Muito importante. Você disse alguma coisa? Do you know how to say me diga in English? Você sabe como dizer me diga em inglês? E agora, finalmente, chegamos nas exceções. Sempre tem, né? Por que são exceções? Porque eu vou utilizar o verbo say, não é a palavrinha que você está vendo ali. Say sorry, say thank you, say yes, say no. Sem pensar em para quem foi dito, como foi dito. Então, por isso são exceções. Eu só acrescento. Como no português, né? Dizer obrigado, dizer adeus, dizer oi. Olha só. Did you say sorry? I just sent a message to say thank you. Para dizer obrigado. He asked me, so I said yes. It's time to say goodbye and hit the road. Why don't you just say the truth? He loves telling jokes or to tell stories.
Então vamos fazer uma repetiçãozinha aqui para gravar, para praticar. Did you? Ok? Did you say sorry? Did you say sorry? I just sent a. Junta aqui, sent a. I just sent a message to say thank you. I just sent a message to say thank you. He asked me, so I said yes. It's time to say goodbye and hit the road. Why don't you just say the truth? Why don't you just say the truth? He loves telling jokes, or he loves to tell jokes, or he loves to tell stories. Eu posso usar telling jokes, eu posso usar telling stories, ok? Aqui você tem as traduções. Did you say sorry? Você disse me desculpe? I just sent a message to say thank you. Enviei uma mensagem só para dizer obrigado. He asked me, so I said yes. Ele me perguntou, então eu disse que sim. It's time to say goodbye and hit the road. Hora de dizer tchau, adeus e pegar a estrada. Why don't you just say the truth? Opa, gente, faltou aqui o porquê. Por quê? Por que você não conta simplesmente a verdade? Say the truth, dizer a verdade. Aqui eu usei conta, mas eu posso usar o dizer, eu posso usar falar. He loves telling jokes. Ele adora contar piadas. Ou contar piadas, tell jokes. Ou tell stories, contar histórias, historietas. Ok? É isso. Espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Dá um joinha aí, curte o canal, compartilha para quem você acha que possa ter alguma dificuldade em utilizar tell ou joke. E logo, logo tem mais. Ok? Thank you. See you. Bye bye.